Olá, amigos. Aqui é o Watchman River. Estou muito feliz por vocês estarem aqui. Espero que estejam bem. Hoje é quinta-feira, 4 de junho de 2026, e está um dia incrível aqui às margens do rio Connecticut, bem no meio de Connecticut. O clima tem estado simplesmente espetacular, tempo perfeito. Mas o público ao vivo ainda está um pouco ausente. A gata Misty não apareceu. Não teve tartarugas, esquilos ou tâmias. Houve um pouco de drama com pássaros há minutos. Tem esse passarinho lindo ali, e ele está atrás daquele pássaro preto ou corvo, seja lá o que for aquilo. Dois pássaros estão atrás disso. Eles não gostam do que acontece aqui. Eu não sei se esse cara está tentando pegar os filhotes deles ou roubar os lanches deles, mas está aí. Antes de começarmos, quero ler algumas escrituras do livro As Promessas de Deus para cada uma de suas necessidades, que reúne passagens bíblicas. Estou na página 37. Jesus é o seu guardião. Então vamos começar por aqui. Eu amo esse versículo, Isaías 43, versículo 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você, e pelos rios, eles não te submergirão. Quando você andar pelo fogo, não será queimado, nem a chama o atingirá. Veja, o Deus Altíssimo te conduz pelos vales, se você permitir que ele caminhe com você. Não permanecemos nos vales. Homens abençoados passam pelos vales. Vamos para o Salmo 3, versículo 3. Mas tu, ó Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e aquele que levanta a minha cabeça. Eu amo isso. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 30. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de você, ele lutará por você, conforme tudo o que fez por você no Egito, diante dos seus olhos. Vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Mas o Senhor é fiel, ele vos fortalecerá e vos guardará do maligno. Vamos para Êxodo 23, versículo 22. Mas se vocês obedecerem de fato à sua voz e fizerem tudo o que eu disser, então serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. 1 Samuel capítulo 2, versículo 9. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios ficarão mudos nas trevas, pois o homem não prevalecerá pela força. Vamos para o Salmo 61, versículo 3. Pois tu tens sido um abrigo para mim, uma torre forte contra o inimigo. Adoro isso. Essa é uma das minhas favoritas. Sofonias 3,17. O Senhor, seu Deus, está em seu meio, o poderoso que salva. Ele se alegrará por você com júbilo. Ele o acalmará com seu amor. Ele se alegrará por você com cânticos. Você consegue imaginar o autor da vida, o Deus de toda a criação, cantando sobre você, aquele que criou a música cantando sobre você? Como será isso? Não consigo imaginar, mal posso esperar. Deuteronômio 33, versículo 27. O Deus eterno é o seu refúgio, e por baixo estão os braços eternos. Ele expulsará o inimigo diante de você e dirá: destrua. É um Deus poderoso que servimos. Mais uma. Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Linda, linda palavra de Deus. Vocês estão bem hoje? Espero que sim. Me avisem nos comentários. Hoje, talvez eu precise dizer isso. Sabe, a discrição do espectador é aconselhada. Agora, não estou dizendo isso porque vou falar algo impróprio. Digo isso porque algumas pessoas se assustam com notícias malucas. A maioria não, pois entende que estamos nos últimos dias e que isso é normal. Mas estou compartilhando coisas que são um pouco malucas, sabe, um pouco malucas. Talvez eu precise usar o efeito sonoro dramático hoje, aquele da música. Vou tentar evitar, mas acho que em algum momento ele vai aparecer. Vamos começar por aqui. Isso é do Independent. E essa manchete simplesmente me deixou de queixo caído, porque quero que você pense em profecia quando ouvir a manchete e quando ouvir as primeiras linhas, porque parece que estou lendo uma profecia. O Super El Niño está vindo aí e nós não estamos preparados para o que vem a seguir. Ouça as primeiras linhas disso. Definitivamente tem algo vindo aí. Estamos muito confiantes quanto a isso, e parece que será um grande evento. Sabe o que é? O arrebatamento da igreja vai ser o maior evento da história da humanidade, provavelmente ao lado da ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Mas o arrebatamento vai ser muito dramático, um evento enorme.
e eu acredito que está chegando muito em breve, e nós estamos esperando por Jesus agora mesmo. Então ouça isso. Adam Scaffi, chefe de previsão de longo prazo no Met Office do Reino Unido, recentemente fez essa proclamação um tanto sombria. Ele estava falando sobre o possível El Niño que se aproxima. Nós chamamos isso de tempo. Antigamente costumávamos chamar isso de tempo, mas agora eles chamam de El Niño. Possivelmente tão forte que pode ser classificado como um super El Niño. Bem, sabe de uma coisa? Durante a tribulação de 7 anos, o clima vai ficar bem desagradável. Ele alertou que poderia até ser de força recorde. A ONU acabou de emitir seu próprio alerta, anunciando que o mundo deve se preparar para o retorno deve se preparar para o retorno iminente do El Niño e as condições meteorológicas extremas associadas a ele. Poderia ter usado um efeito sonoro dramático ali, mas não usei porque talvez precise guardá-lo. As condições do El Niño vão jogar combustível no fogo de um mundo em aquecimento, disse Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU. Os impactos serão mais intensos, se espalharão mais e cruzarão fronteiras rapidamente. Parece tempo ruim. Ele disse que o mundo deve encarar isso como um alerta climático urgente. Não sei sobre a chegada do El Niño, mas sei que Jesus voltará em breve, pois vemos sombras da tribulação de 7 anos. Espere para ouvir as histórias complementares que tenho sobre isso. Mas o impacto do El Niño é muito mais amplo do que apenas nas Américas. Ele muda o tempo em escala global. Países do Pacífico tropical, como Chile e Indonésia, são fortemente afetados. O Chile tende a ter mais chuvas intensas e a Indonésia mais secas. Poderíamos ver uma temporada de tufões extremamente intensa no Pacífico e uma temporada de furacões mais tranquila no Atlântico, uma monção do sul da Ásia muito mais variada e imprevisível, e uma Austrália mais seca do que o normal. O tempo está chegando, está vindo aí. Jesus também. Esta é a próxima matéria. É do The Hill. Estamos tendo a pior safra de trigo em décadas. Você vai perceber os efeitos disso em breve no supermercado. Este ano é a combinação perfeita de condições ruins para os produtores de trigo. A seca, variações dramáticas de temperatura, o preço do fertilizante e do diesel disparando, além de vários vírus afetando o trigo, tudo isso resultou em um dos anos mais desafiadores para os agricultores em décadas. Existem diferentes classes de trigo de inverno, mas todas estão em queda em comparação com a safra do ano passado, explicou Todd Hubbs, especialista em comercialização de culturas da extensão da Universidade Estadual de Oklahoma. A classe de trigo mais produzida nos Estados Unidos, o trigo duro vermelho de inverno, tem uma previsão de produção atual de 515 milhões de bushels. Agora, isso pode parecer muito, mas esse seria o menor volume desde 1957, e eu acho que nossa população pelo menos dobrou desde então. Mas foi isso que ele disse. Não acredita que veremos um grande choque repentino nos preços do supermercado. Na verdade, o aumento dos preços do trigo vai percorrer toda a cadeia de suprimentos, somando-se a todos os outros custos mais altos de produzir e distribuir alimentos, desde embalagens mais caras até o custo do combustível para os caminhoneiros. Alguns centavos aqui e alguns dólares ali vão se somando e, no fim, resultam em preços mais altos nos supermercados para os consumidores. Então temos um clima que vai, você sabe, devastar o mundo. Uma crise alimentar se aproxima. Parece que já vemos sombras sobre a tribulação de 7 anos. Talvez eu esteja errado. Talvez o arrebatamento aconteça em 10 anos. Você nunca vai me convencer. Mas vamos passar para o próximo. Esse veio do Daily Mail Science. Então, esses artigos são de fontes da grande mídia. Não é como se eu tivesse encontrado isso em sites sensacionalistas de profecias ou algo assim. Essas são de fontes da grande mídia, ok? Daily Mail Science. Indignação. Enquanto cientistas tentam criar carrapatos que espalham alergia à carne vermelha. Isso não seria terrorismo biológico? Eles perguntaram. Um estudo recentemente descoberto provocou uma onda de indignação depois que cientistas afirmaram que seria moralmente justificável infectar pessoas com um vírus que as tornaria alérgicas à carne. Estamos vivendo nos últimos dias, pessoal.
Os pesquisadores Parker Crutchfield e Blake Harris, da Universidade Western Michigan, publicaram um artigo polêmico defendendo que a sociedade teria o dever moral de espalhar carrapatos que estavam infectados ou foram modificados para portar a síndrome de Alpha-Gal, que é a AGS. A AGS é uma condição médica real transmitida aos humanos por meio de picadas de carrapatos, fazendo com que as vítimas sofram reações alérgicas ao consumir carne vermelha, incluindo carne bovina, suína e de cordeiro, laticínios e outros produtos derivados de mamíferos. Isso é terrorismo biológico, e acha mesmo que isso não pode acontecer? Você é do tipo que diz, isso nunca vai acontecer? Penso, sim, eles fariam isso sem hesitar. Está brincando comigo? Eles fariam isso sem pensar duas vezes. Estamos vivendo nos últimos dias. Este mundo é simplesmente insustentável. Isso nem é. Nós só falamos sobre o clima e picadas de carrapato. E nem estamos. Falamos sobre IA e tudo o que está acontecendo neste mundo e a agenda alienígena que está sendo empurrada para nós. Nunca vi um período como este, nem você, tenho certeza. É isso, estamos esperando por Jesus. Estamos nos últimos dias e ele virá em breve, e se anime com isso. Não deixe isso te assustar. Isso mostra que o retorno está próximo. O normal não volta, mas Jesus sim. Em breve, ele virá arrebatar sua igreja. Por que seremos arrebatados antes da tribulação de 7 anos? Porque nós não enfrentaremos a ira de Deus. Ok. A ira de Deus recaiu sobre Jesus quando ele levou nossos pecados e pagou por eles com seu sangue. Deus não vai mostrar a sua ira para os crentes habitados pelo Espírito antes da tribulação de 7 anos. Nós não fomos destinados à ira de Deus. A ira dos homens, sim. Por 2000 anos, a igreja tem sido perseguida, mas não pela ira de Deus, não enfrentando a ira de Deus. Vão dizer que teremos que aguentar enquanto enfrentamos a ira de Deus? Uau, como isso seria? Sabe, Pai Jesus, eu confio em você. Eu te amo. Obrigado por fazer isso comigo. Isso simplesmente não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. Enfim, então ouça isso. Isso deixou minha cabeça parecendo um prato de espaguete com almôndegas. Simplesmente, e eu acho que qualquer um que tenha acompanhado as notícias do Oriente Médio nos últimos anos, especialmente no último ano, vai pensar a mesma coisa. O Departamento de Estado, na quarta-feira, anunciou que os Estados Unidos intermediaram um grande avanço em um cessar-fogo entre Israel e o Líbano. Queria um efeito sonoro de aplausos e comemoração agora. Tem um problema. Israel não está lutando contra o Líbano ou o governo deles. Israel está lutando contra o Hezbollah. Agora, o Hezbollah está entrelaçado com o governo do Líbano, mas a luta é entre o Hezbollah e Israel. Eles podem fazer quantos cessar-fogos quiserem entre Líbano e Israel. Isso não muda nada. Sabe de uma coisa? Desde esse cessar-fogo, essas grandes negociações, esse avanço, o Hezbollah tem disparado foguetes contra Israel. Você sabe. O acordo foi alcançado durante uma reunião trilateral realizada nos dias 2 e 3 de junho, após as negociações terem começado em 29 de maio. Após negociações lideradas pelos Estados Unidos, Israel e Líbano, concordaram em implementar um cessar-fogo, informou o departamento em declaração conjunta. Tudo bem. Israel e Líbano reafirmaram que não têm intenção hostil um em relação ao outro e se comprometeram a continuar as negociações diretas para construir confiança, resolver todas as questões pendentes e trabalhar em direção a um acordo abrangente entre os dois países. É o Hezbollah. Autoridades disseram que o acordo é atualmente condicional, exigindo que o grupo terrorista Hezbollah, apoiado pelo Irã e baseado no Líbano, cesse todos os ataques, retire seus combatentes do setor sul do Litani, no sul do Líbano, e impeça o ressurgimento de grupos armados não estatais. Bem, esse é o mesmo cessar-fogo que aconteceu no ano passado. Você se lembra? Nós cobrimos isso diariamente quando disseram ao governo e ao exército do Líbano para desarmar o Hezbollah, mas eles nunca fizeram. Mas estamos de volta, é déjà vu de novo, como diria Yogi Berra. Como parte do acordo, zonas pilotos serão estabelecidas e colocadas sob o controle exclusivo das Forças Armadas libanesas para impedir que grupos militantes operem no mar.
Em seguida, temos o presidente Trump revelando o primeiro contato dos Estados Unidos com o Hezbollah, ressaltando que Israel precisava de nós. Ouça essa. O presidente Trump afirmou ontem que os Estados Unidos contataram pela primeira vez o grupo terrorista Hezbollah, baseado no Líbano, e que o grupo concordou em não atirar durante o conflito com Israel. Abriram fogo ontem à noite, logo após essas conversas. Citação do presidente Trump. Conversamos com o Hezbollah pela primeira vez na história. Nós não sabíamos que eles falavam. É meio engraçado. E eles concordaram ontem que não vão atirar e Israel também não vai atirar. Os dois atiram porque Israel bombardeia o sul do Líbano esta manhã em resposta, e o Hezbollah lança foguetes contra o norte de Israel. Ele comentou após Trump afirmar que Israel precisava de nós no conflito com o Irã e Hezbollah. Abre aspas. Eles não poderiam ter feito isso sem nós. Nem chegariam perto. E eles precisavam de nós e conseguiram nossa ajuda para lidar com um problema real, ele disse. Eles não poderiam ter feito isso sem nós. Fecha aspas. Ele também elogiou o primeiro-ministro Netanyahu como um parceiro forte dos Estados Unidos, após relatos de que Trump recentemente ficou irritado com a escalada da campanha militar de Israel contra o Hezbollah, apoiado pelo Irã, no Líbano, expondo uma rara divergência entre os dois líderes. E abre aspas, ele disse, Israel tem sido um grande parceiro. Ele disse, Bibi Netanyahu tem sido para mim um grande parceiro. Fecha aspas, está aí. Depois ele repetiu isso. Estava sentado, acredito que no salão oval, conversando com a imprensa. E um repórter perguntou, como você define cessar-fogo? O presidente Trump disse, nessa região, cessar-fogo significa atirar de forma mais moderada, o que é perfeito, pois é o que realmente ocorre. Acredito que nenhum dos cessar-fogos do último ano tenha sido de fato um cessar-fogo. Ele afirmou que as negociações com o Irã estão indo muito bem. Pode não acontecer, mas, se ocorrer, pode ser no fim de semana. Aí está. Quantas vezes ouvimos que o cessar-fogo ocorreria no fim de semana? Vamos ver? Isso é do Jerusalem Post aqui, isso. Trump afirma que os Estados Unidos só retomam a guerra com o Irã se soldados americanos forem mortos. A reportagem veio logo depois que Netanyahu disse à CNBC que os Estados Unidos e Israel retomariam ações militares contra o Irã, se necessário. Além disso, Netanyahu diz que o conflito com o Irã não acabou, mas afirma que eles foram enfraquecidos. Ele afirma que o Irã foi enfraquecido, mas que ainda não acabou. E a maioria de nós sabe que não acabou. Existem guerras de forte significado profético vindo para este mundo. E eu acho que muitas delas serão depois do arrebatamento. Graças a Deus. Mas veremos. Nós veremos. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Araghchi, afirmou que as negociações de paz com os Estados Unidos não avançaram. É isso que vem acontecendo desde o início de todas essas negociações de paz. Continuamos ouvindo que estamos prestes a chegar a um bom acordo de paz. E o Irã fica tipo, eles não estão conversando com a gente. Eu não sei com quem eles estão conversando. Vocês estão bem? Que tal pausar o vídeo e pegar um lanche pra gente? E eu sei o que você está pensando agora. Você está pensando, Tom, vai pegar seu próprio lanche. Mas, se quiser, estou com vontade de comer aqueles amendoins do Texas Roadhouse com casca. Fui lá e me deram 2 sacos para levar para casa. Eu adoro essas coisas. Enfim, então, você pode fazer isso se quiser. Os pássaros ainda brigam perto do carro. Isso é do começo do Soros News no Telegram. Esta é uma citação do ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir. Sabe, essas coisas sempre são divertidas e, na minha opinião, ele geralmente está mais certo do que errado. Mas ele disse que o cessar-fogo com o Líbano é um erro grave e uma fantasia dos assessores que arrasta o primeiro-ministro para decisões erradas. O Hezbollah não vai sair da área ao sul do rio Litani e o exército libanês não tem como forçar essa evacuação. O Estado do Líbano é parceiro do Hezbollah. Há ministros em seu governo que representam o Hezbollah e parentes de membros do Hezbollah que servem no exército libanês. Na prática, o Hezbollah só vai se fortalecer e, em vez de derrotá-lo, Israel está aceitando a própria existência do Hezbollah.
O primeiro-ministro deveria ter dito ao presidente Trump: nós te amamos e apreciamos, mas Israel é um Estado soberano e não pode aceitar o fortalecimento de uma organização terrorista em sua fronteira. Há momentos em que é preciso saber dizer não, até mesmo ao presidente dos Estados Unidos. Se você não fizer isso, o Hezbollah estará ainda mais forte e perigoso na próxima vez. Não posso discordar dele, sinceramente. Infelizmente, soube das intenções em reunião restrita com o primeiro-ministro. Então eu peço uma discussão no gabinete e uma votação sobre essa decisão de cessar fogo. Isso é um erro grave. Pronto. Confira as notícias do Oriente Médio. Coloque a música dramática ou não. Talvez eu não coloque. Não sei. Kim Jong-un, da Coreia do Norte, revela uma nova instalação para produzir combustível para bombas nucleares em ritmo exponencial. Desculpa, eu fiz isso. Eu não achei que faria isso de novo, mas eu fiz. Hezbollah. Isso saiu pouco antes de eu começar a gravar este vídeo. O secretário-geral do Hezbollah, Qassem, descreveu as negociações libanesas com Israel como vergonhosas e disse que a resistência continuaria enquanto as forças israelenses permanecessem no Líbano. Então, o chefe do Hezbollah basicamente diz: não estamos prestando atenção ao cessar-fogo. De qualquer forma, terremotos nas últimas 24 horas subiram para 60 acima de 4.0 e 24 acima de 5.0. Então, foi um grande salto. Agora que tal irmos para o mundo dos palhaços? Tudo certo, vem comigo, ouça esta. A Amazon vai mostrar imagens de produtos geradas por IA quando você procurar por produtos reais. A Amazon continua integrando o IA à sua experiência de compras online. Na quarta-feira, a gigante do varejo anunciou que os clientes nos Estados Unidos verão imagens geradas por IA quando digitarem termos de produtos na barra de pesquisa. Mas essas imagens não são de produtos reais, não gerados por IA, disponíveis para compra. Em vez disso, elas servem para ilustrar conceitos e aprimorar as buscas dos clientes. A empresa afirma que o recurso já está disponível para compradores dos Estados Unidos. O objetivo dessa iniciativa é ajudar os compradores que talvez não saibam exatamente a terminologia do item que estão procurando. O novo recurso é apenas a mais recente iniciativa relacionada à IA da Amazon. O site já conta com resumos de avaliações gerados por IA e descrições de produtos em áudio no estilo de podcast. O Amazon Lens usa a câmera do dispositivo para escanear produtos e mostrar correspondências visuais. Recentemente, a Amazon substituiu seu chatbot Rufus pela Alexa para compras, numa tentativa de tornar o processo mais natural. É isso que eu diria. Ei, Alexa, que tal me deixar em paz? É isso que eu diria para a Alexa. Sabe de uma coisa? Eu vou fazer minhas compras sozinho. Tá bom. Fique aí no seu cantinho digital e, sei lá, arrume seu cabelo. Tá bom. É isso que você faz. Tá bom. Enfim. Jogue jogos de palhaço e ganhe prêmios de palhaço. É o que eu sempre digo. Bom, não digo isso sempre, mas já falei algumas vezes. Vamos para alguns comentários do dia. Beleza. Águia de Ferro. Eu sei que o dia em que Jesus vai aparecer sempre foi e sempre será ter. Hoje, esta noite ou amanhã, é verdade até que ele apareça. Eu adoro isso. Mas com base em observações bíblicas, todos nós devemos nos preparar para a montanha-russa mais rápida que já enfrentamos. Em breve sairemos daqui, amados. Preparem-se, vamos para casa. Amém. Amém. Estou sentindo isso na comunidade e senti isso o ano inteiro. Há algo diferente no tom deste período do que jamais houve, sinceramente. Carol, isso é tão verdade, Tom. Tenho 62 anos agora. E quando eu era mais jovem, quando não tínhamos celulares, eu sou australiano. Antes eu sabia de cor telefones, endereços e aniversários de todos. Hoje, se perder o celular, fico perdido. Ela disse: é melhor eu fazer uma cópia física hoje. Eu também faria isso. Sabe, eu não sei nenhum, eu não sei. Olha, eu tenho 3 filhas com celular. Eu não saberia te dizer o número de nenhuma delas agora. Eu não decorei porque não sinto que preciso.
É estranho. A gente simplesmente se rende a essa tecnologia. E no começo a gente luta contra, diz, não, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou. E de repente você já está, sabe? Mark, Tom, você mencionou que o celular está ligado ao nosso cérebro e que eles querem nos mandar para Marte. Eu digo não, obrigado. Eu amo meu cérebro frágil e prefiro muito mais a bela terra do Senhor até chegarmos ao céu. Amém, irmão. Estou com você. Amém. Vamos fazer mais uma. Adam, estou tão feliz por estar esperando ansiosamente por ele com esta família todos os dias. Nós vamos usar essas coroas por tempo suficiente para colocá-las aos pés dele, louvá-lo por sua vida e viver em alegria para sempre. Sim, amém, irmão. Nós vamos lançar nossas coroas aos pés dele. Mal posso esperar. Todd, sou só eu ou mais alguém sente que o tempo não só está se esgotando, mas também passando mais rápido? Acho que já falei isso antes porque concordo. O tempo está voando. É o seguinte. Estamos vivendo nos últimos dias. Você conhece Jesus? Tem certeza de que pertence a ele? Creio que a maioria do meu público conhece. Louvado seja o Senhor Jesus. Mas também sei que pessoas assistem a esses vídeos sem ter certeza. Se eu te perguntasse, se desse seu último suspiro hoje, iria para o céu, me diga a porcentagem. Quando digo isso, a maioria não responde 100%, mas sim 80%. Do que você está falando? O sangue que Jesus derramou para pagar pelos seus pecados foi 80% bom. Quero dizer, você acredita no sangue expiatório e na obra consumada de Jesus? Sabe, sua resposta deveria ser 100%. Por quê? Agora, aqui está o que é importante quando eu pergunto por quê. Não deveria haver nenhuma outra resposta, a não ser por causa de Jesus. É tudo Jesus. Não deveria ser bem, eu fui batizado e só leio a versão King James, e não deveria haver nenhum mas. Deveria ser, por que Deus deveria deixar você entrar no reino dele? Na verdade, ele não deveria. Mas Jesus pagou pelos meus pecados com o sangue dele. É tudo sobre Jesus. E se você não conhece Jesus, o tempo está acabando, está curto. Você precisa ouvir o Evangelho, que significa boa notícia. E não é apenas uma boa notícia, é uma notícia fenomenalmente boa que Jesus deixou o céu para vir aqui, porque todos nós temos um problema que precisava ser resolvido. Isso se chama pecado. Todos nós pecamos. Não somos perfeitos. Todos nós ficamos aquém da glória de Deus. Não há um só bom. Não há um sequer. Nós precisamos de um resgate. E foi isso que Jesus fez. Deus enviou seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça e vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Jesus quer passar a eternidade com você e veio aqui para resolver esse problema. Jesus veio aqui, o Cordeiro de Deus. Então ele veio aqui para morrer naquela cruz. Ele veio aqui para derramar seu sangue para nos resgatar. Jesus nunca pecou. Ele foi completamente perfeito. Mas precisávamos de um resgate. O pecado é muito sério para Deus. É necessário um pagamento com sangue. Algo deve morrer para que o sangue seja derramado e o pecado removido. Adivinha? Jesus derramou o sangue de Deus. É a coisa mais linda. Eu sei que é forte. É a história de amor mais bonita que existiu. E todos nós estávamos destinados ao inferno. Jesus entra em cena, nasce de uma virgem e é concebido pelo Espírito Santo, e ele anda por esta terra. Ele faz milagres incríveis e ensina de forma extraordinária através de parábolas, cura e demonstra amor pelas pessoas. Ele veio morrer aqui para nos resgatar do nosso problema com o pecado. Ele foi pregado na cruz e derramou seu sangue precioso. Para ser salvo, basta entender que você é um pecador que precisa de pagamento pelos pecados. Se você disser a Jesus, sou pecador e preciso de um pagamento por esse pecado, eu sei que peco na minha mente e peco nas coisas que faço. Sei que preciso de pagamento pelo meu pecado e entendo que você derramou seu sangue precioso e poderoso, o sangue de Jesus. Ele pode literalmente lavar seus pecados e te deixar branco como a neve. Ele pode agir. Ele vai remover sua fé no sangue. Vai afastar completamente seu problema com o pecado, assim como o Oriente está distante do Ocidente. Então, se você disser, Jesus, eu admito que sou um pecador e agora creio no seu sangue redentor, que ele vai simplesmente lavar meus pecados, pecados passados, pecados presentes e sim, até mesmo pecados futuros.
Creio na sua obra consumada na cruz, sua morte, sepultamento e ressurreição. Jesus, preciso de um Salvador e reconheço que você é o único e verdadeiro. Estou deixando minha incredulidade para crer em você. Jesus, de agora em diante, você é meu Rei e Deus. E no momento em que você crê no sangue redentor de Jesus e na sua obra consumada na cruz, nesse exato momento, adivinha, você nasce de novo. Deus coloca o Espírito Santo em você e te sela até a redenção. Ele não vai deixar você sair de suas mãos. Então, se você fez essa oração e sabia o que estava dizendo, você nasceu de novo. E se eu te perguntasse agora quais são as suas chances de ir para o céu? Você diz 100% porque o Rei dos Reis, Jesus, e o Senhor dos Senhores pagou pelos meus pecados com o sangue dele. E ele foi para aquela cruz, morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia e vai voltar, e eu pertenço a ele. Amém. Você vai para o céu. E se o arrebatamento acontecer hoje, você vai no arrebatamento. Não adie isso. Se isso soa como verdade, corra para Jesus. Corra para ele. Ele está esperando por você. Você tem que escolher com seu livre-arbítrio. Alguns escolherão Jesus e dirão: creio em seu sangue redentor e obra consumada. Mas sabe de uma coisa? O caminho para a destruição é longo. Muitos ouvirão e dirão: não quero isso. Sabe, não quero acreditar nisso. Vou arriscar. Sou uma boa pessoa. Ser bondoso não garante entrada no céu. O padrão de Deus é a perfeição. E não é nem a perfeição de acordo com o que achamos que é perfeição. É a perfeição de Deus. A gente nem consegue compreender isso. E você não pode alcançá-la. Você precisa de um Salvador e Deus já providenciou um. Fale com ele hoje, pois no dia do julgamento você não vai querer ouvir de Jesus: afaste-se de mim, nunca te conheci. E então, você é levado para a separação eterna de Deus, que é chamada de inferno, e isso não foi criado para você, foi criado para Satanás e seus anjos. Mas se você ouvir sobre essa grande missão de resgate, esse plano de resgate, Deus enviando seu Filho unigênito para pagar pelos nossos pecados com seu sangue, e você disser: bem, eu não quero isso. Você não vai receber isso. Meu Deus. Hoje é o dia da salvação. Se acredita nisso, corra para Jesus agora e fale com ele. Eu orei por você porque orei por todos antes de gravar este vídeo, no meu tempo de oração esta manhã. Eu pedi ao Senhor para realizar a vontade perfeita dele na vida de cada pessoa que assistisse a este vídeo, e eu sei que o Senhor é fiel. Você foi incluído nas orações, queira ou não. Se não formos arrebatados hoje, que considero um ótimo dia para isso, estou prevendo? Não, mas seria um bom dia. Se não acontecer, vejo vocês amanhã, se Deus quiser. Amo vocês.